A poeira vermelha grudava na pele como lembrança de tudo que ficou para trás. Eu não esperava mais nada da vida. Fazia 3 anos que enterrei Júlio, e desde então a fazenda virou só rotina. Acordar antes do sol nascer, alimentar as galinhas, varrer o terreiro, buscar água no poço, olhar o horizonte sem enxergar futuro. O calor de Tocantins queimava igual todos os dias, e eu era só mais um pedaço daquele chão seco, rachado, esquecido pelo tempo e pelas pessoas. As vizinhas pararam de visitar. Disseram que eu tinha ficado estranha, calada demais, que dava medo ver uma mulher sozinha, numa casa tão grande, sem família, sem filhos, sem nada que valesse a pena. Eu deixei falarem. No fundo, elas tinham razão. Eu tinha me transformado em sombra da mulher que fui um dia. Naquela manhã de outubro, o céu estava branco de tão quente. Nem os passarinhos cantavam. O silêncio era pesado, opressor. Eu voltava do poço com o balde cheio quando vi a mancha na estrada, bem em frente ao portão de madeira da minha casa. De longe, pensei que fosse um saco de lixo que alguém tinha jogado ali. Gente da cidade fazia isso direto, usava o interior como depósito do que não prestava. Cheguei mais perto e o coração apertou dentro do peito. Era uma menina, pequena, suja, encolhida debaixo de um sol que matava. Os cabelos pretos embaraçados caíam sobre o rosto magro. Ela não chorava, não gritava. Só olhava para frente, parada, como se tivesse desistido de esperar qualquer coisa boa desse mundo. Os braços finos seguravam a barriga. O vestido rasgado, que um dia deve ter sido rosa, estava manchado de terra, suor e abandono. Ela não devia ter mais que 8 anos. Ô menina! Chamei baixinho, ainda com medo de assustá-la. Ela me olhou com aqueles olhos fundos, escuros, cheios de medo. Mas não fugiu. Estava fraca demais para isso. Estava cansada demais de tudo. Eu podia ter fingido que não vi. Podia ter voltado para dentro de casa e deixado o mundo resolver. Podia ter ligado para a polícia se o telefone funcionasse e lavado as mãos. Mas algo dentro de mim, um resto de humanidade que eu ainda carregava escondido, não deixou. Me abaixei devagar, como se estivesse lidando com um animal ferido, e estendi a mão calejada. Vem, filha. Aqui dentro tem água fresca e sombra. Ela hesitou. Olhou para minha mão. Olhou para casa. Depois, com um movimento lento e desconfiado, aceitou. Ela bebeu água como se nunca tivesse visto um copo na vida. Sentei a menina na sombra da varanda, no banquinho velho que Júlio tinha feito anos atrás, e molhei um pano limpo para limpar o rosto dela. Cada gesto era devagar, cuidadoso, respeitoso. Ela tremia, não de frio. O calor era de rachar pedra, mas de alguma coisa que morava dentro dela e não saía. Medo, trauma, abandono. Como é seu nome? Perguntei com a voz mais suave que consegui. Silêncio. Tá com fome? Ela acenou que sim com a cabeça, mas continuou sem olhar nos meus olhos, como se olhar fosse perigoso, como se confiar doesse. Entrei na cozinha e esquentei o que tinha. Arroz branco, ovo frito, um pedaço de queijo coalho. Coloquei tudo num prato fundo e levei para ela. A menina comeu rápido, desesperada, como o bicho que não sabe quando vai comer de novo. Engolia sem mastigar direito. As mãos tremiam segurando o garfo. Enquanto isso, eu tentava entender. De onde ela veio? Quem deixou ela ali na frente da minha casa, como se fosse um embrulho que ninguém queria mais? E por quê? Por que justo na minha porta? Esperei ela terminar de comer. Depois, com cuidado, perguntei de novo. Cadê sua mãe, filha? Os olhos dela encheram de lágrima, mas a boca continuou fechada. Ela baixou a cabeça e apertou os próprios braços, se abraçando. Eu conhecia aquele silêncio. Era o silêncio de quem aprendeu que falar dói mais que calar. Era o silêncio de quem já foi ignorado tantas vezes que parou de tentar. Deixei quieto. Não ia forçar. Ela ia falar quando estivesse pronta. Ou não ia. De qualquer forma, eu não ia mandá-la embora. À tarde, o vento mudou.
O céu ficou carregado de nuvens escuras, grossas, pesadas. O cheiro de chuva tomou conta do ar, aquele cheiro de terra seca esperando pela água. Em minutos, começou a cair água como se o céu tivesse arrebentado de uma vez. Trovões sacudiam a casa inteira. Relâmpagos rasgavam o horizonte. O barro da estrada virou lama vermelha, espessa, intransitável. A menina se encolheu no canto da sala, tampando os ouvidos com as mãos. O corpo pequeno tremia violentamente. Ela tinha medo de tempestade. Ou talvez de algo pior que aconteceu numa tempestade. Eu me sentei do lado dela, devagar, sem invadir o espaço. E sem pensar muito, passei a mão nos cabelos sujos e embaraçados. Vai passar, murmurei. Sempre passa. Ela me olhou de lado, ainda assustada, mas não se afastou. E ficamos ali, as duas, ouvindo a chuva cair com fúria sobre o telhado de telha velha. Mas eu sabia. Não era só da chuva que ela tinha medo. No terceiro dia, ela finalmente falou. A chuva tinha passado, mas deixou a estrada intransitável. Lama por todo lado, pontes improvisadas levadas pela enxurrada. Ninguém entrava, ninguém saía. Éramos só nós duas naquela casa grande e silenciosa, cercadas de céu aberto, solidão e barro vermelho. Eu estava lavando roupa no tanque do quintal, esfregando com força uma camisa velha, quando senti a presença dela atrás de mim. Virei devagar. A menina estava parada ali, descalça, segurando a barra do vestido limpo que eu tinha dado. Era meu, de quando eu era jovem. Os olhos dela estavam fixos no chão de cimento rachado. Minha mãe... A voz saiu fraca, quebrada, como o vidro se despedaçando. Ela disse que eu era peso demais. Larguei a roupa molhada na bacia. O coração apertou forte. Me trouxe de carona com um caminhoneiro. A menina continuou, ainda sem me olhar. Pagou R$ 20 para ele, pediu para me deixar em qualquer lugar. Disse que não tinha como me criar, que eu comia demais, que ela precisava trabalhar e eu só atrapalhava. Cada palavra era uma facada. E seu pai? Perguntei, mesmo sabendo a resposta. Não tenho, nunca tive. Engoli seco. Fechei os olhos por um instante. Quantas vezes eu mesma tinha me sentido descartada pela vida. Quantas vezes pensei que era peso demais, que não servia para nada, que podia sumir e ninguém ia sentir falta. Quantas noites eu fiquei olhando para o teto, desejando que o dia seguinte não chegasse. Me abaixei na altura dela, segurei o rosto pequeno entre as mãos ásperas de tanto trabalho. Escuta bem o que eu vou te dizer, menina. Minha voz saiu firme, mas molhada de emoção. Você não é peso, você é gente, e gente a gente não abandona. Nunca. Ela desabou. Caiu no meu colo e chorou tudo que segurou até ali. Soluços violentos, desesperados. Chorou pela mãe que não quis, pelo pai que nunca conheceu, pela infância que foi roubada. Eu segurei ela com força e deixei ela chorar. Não tentei calar. Não disse que ia passar. Só segurei. Eu também quis chorar, mas não consegui. Aprendi a guardar as lágrimas faz muito tempo. Elas ficam presas num lugar fundo que nem eu mesma alcanço mais. Naquela noite, enquanto ela dormia no meu quarto, deitada na cama que era só minha há tanto tempo, coberta com um lençol de flores desbotado, olhei pela janela para o céu limpo, cheio de estrelas, e pela primeira vez em 3 anos, desde que Júlio morreu, eu rezei. Não por mim, por ela, para que Deus não deixasse mais nada de ruim acontecer com aquela criança. A febre veio no 5º dia como uma maldição. A menina acordou tremendo, o corpo pequeno quente como brasa viva. Os olhos estavam vidrados, a respiração pesada e rápida. Ela gemia baixinho, chamava por alguém que não estava ali. Tentei baixar a temperatura com pano molhado, chá de folha de goiaba, reza baixinha que minha mãe me ensinou. Nada adiantava. Os lábios ficaram brancos, a pele ficou pálida. Ela delirava, chamava pela mãe entre gemidos. Eu precisava de ajuda, urgente.
Mas o posto de saúde ficava a 15 quilômetros de distância. A estrada estava destruída pela chuva e eu não tinha carro. O vizinho mais próximo, seu Valdir, morava longe demais. O telefone da casa tinha parado de funcionar fazia meses. A linha caiu numa tempestade e ninguém veio consertar. Olhei para a menina suada na cama, delirando, e senti o medo antigo voltar com força total. O mesmo medo de quando Júlio adoeceu de repente e eu não consegui salvá-lo. O medo de estar sozinha, de não ser suficiente, de ver alguém partir nos meus braços sem poder fazer nada além de assistir. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez eu não podia desistir. Não ia desistir. Calcei as botas velhas de couro, vesti o chapéu de palha para me proteger do sol e carreguei a menina no colo. Ela pesava quase nada. Enrolei ela num lençol e comecei a caminhar pela estrada de barro, cada passo afundando na lama vermelha e pegajosa. O sol estava implacável. O suor escorria pelo rosto, pelas costas. Os braços doíam, as pernas tremiam, mas eu não parei. Caminhei 1 quilômetro, 2, 3. A menina gemia no meu colo cada vez mais fraca. Aguenta, filha. Só mais um pouco. Eu repetia isso como um mantra, mais para mim do que para ela. 2 horas depois, quando minhas pernas já não aguentavam mais e eu achei que ia desmaiar ali mesmo no meio da estrada, vi a caminhonete velha do seu Valdir vindo devagar, desviando dos buracos. Acenei desesperada, quase caindo. Ele parou na hora. Desceu rápido. Dona Irene, pelo amor de Deus, o que aconteceu? A menina está muito mal, seu Valdir. Preciso chegar no posto. Agora. Ele não perguntou mais nada. Me ajudou a subir na cabine, colocou a menina no meu colo com cuidado e pisou fundo no acelerador. A estrada era um pesadelo, mas ele não diminuiu a velocidade. A menina sobreviveu. Infecção grave, disseram no posto. Mais uns 2 dias sem tratamento antibiótico e ela não teria resistido. Fiquei ali, sentada naquele banco duro de hospital, por 3 dias inteiros, olhando ela dormir com o soro no braço magro, ouvindo o bip do aparelho, e entendi uma coisa que me partiu e me curou ao mesmo tempo. Eu não tinha salvado só ela. Ela também tinha me salvado, porque fazia tanto tempo que eu não sentia que minha vida servia para alguma coisa. Tanto tempo vivendo no automático, esperando a morte chegar, achando que meu propósito tinha sido enterrado junto com Júlio. E, de repente, ali estava eu, segurando a mão de uma criança que nem era minha, lutando pela vida dela como se fosse. Quando recebemos alta no 3º dia, a assistente social veio conversar comigo. Uma moça jovem, de óculos, com prancheta na mão. Explicou que iam procurar a mãe da menina, que ela seria encaminhada para um abrigo na cidade, que era o procedimento correto. Eu escutei tudo em silêncio, as mãos entrelaçadas no colo. Mas quando ela terminou de falar e já ia embora, eu disse: "Ela pode ficar comigo." A moça parou, voltou, piscou surpresa. "A senhora tem certeza, dona Irene? É um compromisso grande. A senhora mora sozinha, longe de tudo." "Tenho certeza", repeti, olhando firme nos olhos dela. A assistente social olhou para a menina. Ela me olhou de volta, e naquele silêncio pequeno entre nós 3, tinha uma pergunta que nenhuma de nós precisou fazer em voz alta. Uma pergunta sobre pertencimento, sobre escolha, sobre família que não vem do sangue, mas do coração. "Vou iniciar os trâmites, então", a moça disse, sorrindo pela primeira vez. Voltamos para casa de mãos dadas, no banco da caminhonete do seu Valdir, que insistiu em nos levar. A estrada ainda tinha poças de lama, mas o sol brilhava forte. As cigarras cantavam alto. O vento trazia cheiro de terra molhada e recomeço. A menina apertou minha mão durante todo o caminho. Naquela noite, sentadas na varanda, vendo as estrelas aparecerem no céu infinito de Tocantins, ela quebrou o silêncio. "Eu posso te chamar de tia Irene?" Senti algo quente subir pela garganta. Sorri. Fazia tanto tempo que eu não sorria de verdade que até doeu um pouco.
Pode, minha filha, pode me chamar do que quiser. Ela encostou a cabeça no meu ombro e ficamos ali, quietas, ouvindo os grilos, sentindo a brisa fresca da noite. E ali, naquele pedaço esquecido de Tocantins, duas vidas que tinham sido descartadas, jogadas fora, consideradas peso demais, se encontraram e se refizeram. Porque às vezes a gente não precisa de muito para recomeçar, só precisa de alguém que pare, que olhe, que fique, que escolha ficar mesmo quando seria mais fácil seguir em frente. A solidão, descobri naquele dia iluminado por estrelas, não era meu destino final. Era só o caminho necessário até encontrar quem estava esperando por mim na estrada empoeirada. E agora, pela primeira vez em anos, eu tinha um motivo para acordar amanhã. Os primeiros dias foram estranhos para nós duas. Eu tinha passado 3 anos vivendo sozinha, acostumada com o silêncio pesado da casa, com a rotina solitária, com o vazio que tomava cada cômodo. A presença de outra pessoa, especialmente uma criança, bagunçou tudo isso. De repente, havia barulho, havia perguntas. Havia uma vida pequena, dependendo de mim para absolutamente tudo. A menina também estava perdida. Ela não sabia o que era ter um lar de verdade. Nas primeiras semanas, acordava no meio da noite assustada, achando que tudo tinha sido um sonho e que ia acordar abandonada de novo. Vinha até meu quarto descalça, segurando o travesseiro, e ficava parada na porta sem falar nada. Eu sempre acordava com aquela presença silenciosa. Vem, eu dizia, levantando a coberta. Ela se enfiava na cama ao meu lado, pequenininha, e só então conseguia voltar a dormir. Isso aconteceu todas as noites durante quase um mês. Eu não reclamei nenhuma vez. Sabia que ela precisava ter certeza de que eu não ia desaparecer, de que aquilo era real, de que ela podia confiar. Durante o dia, ela me seguia pela casa, como uma sombra. Se eu ia para o quintal, ela ia atrás. Se eu entrava na cozinha, ela aparecia. Se eu ia buscar água no poço, lá estava ela, alguns passos atrás, observando tudo em silêncio. Era como se tivesse medo de que, se me perdesse de vista por um segundo, eu fosse embora e a deixaria sozinha de novo. Pode ficar aqui dentro se quiser, eu dizia quando o sol estava muito forte, mas ela balançava a cabeça e continuava me acompanhando, suando debaixo do chapéu largo que eu tinha dado a ela. Aos poucos, muito devagar, fomos nos conhecendo. Descobri que ela gostava de sentar na varanda à tarde e ver os passarinhos. Descobri que tinha medo de trovão, de escuro e de cachorro, o que era complicado porque os vizinhos tinham vários. Descobri que ela nunca tinha ido na escola, que não sabia ler nem escrever, que mal conhecia os números. Descobri que adorava ajudar na cozinha, principalmente quando eu fazia bolo de fubá. Descobri que ela era quieta, não porque era tímida, mas porque tinha aprendido que falar causava problema. E descobri também que ela tinha pesadelos terríveis. Acordava gritando no meio da noite, encharcada de suor, os olhos arregalados de pavor. Eu corria para o quarto e acendia a luz. Ela estava sentada na cama, tremendo, abraçando os joelhos. Foi só um sonho ruim, eu dizia, sentando na beira da cama. Já passou. Mas eu sabia que não era só sonho. Era memória, era trauma. Era tudo que ela tinha vivido e que ainda morava dentro dela, esperando o momento certo para voltar e assombrar. Numa dessas noites, depois de mais um pesadelo, ela me contou pela primeira vez sobre a vida que teve antes. A mãe trabalhava o dia inteiro limpando casa dos outros. Chegava tarde, cansada, irritada, gritava por qualquer coisa. Dizia que a menina era o motivo de todos os problemas dela, que se não tivesse engravidado, a vida seria diferente, que ela podia ter sido alguém, mas virou só mais uma mulher pobre criando filho sozinha. Ela bebia muito, a menina contou, a voz fina e trêmula. Quando bebia, ficava brava, batia, quebrava as coisas, dizia que eu era igual ao meu pai, que eu só dava trabalho. E onde vocês moravam?
Perguntei, segurando a mão dela. Num barraco, no fundo de um terreno. Não tinha porta direito. Quando chovia, entrava água. Ela contou que passava o dia sozinha, porque a mãe saía cedo e voltava de noite. Contou que tinha fome o tempo todo, que comia o que encontrava. Resto de pão duro, fruta caída no chão, às vezes nada. Contou que os outros meninos da vila zoavam dela, chamavam de fedida, de suja, de filha de bêbada. Um dia minha mãe disse que ia me levar para passear. Ela continuou, os olhos fixos no lençol. Eu fiquei feliz. Achei que a gente ia ser amiga de novo, mas ela me colocou no caminhão daquele homem e foi embora. Nem olhou para trás. Eu não sabia o que dizer. Que palavras existiam para consolar uma criança que foi descartada pela própria mãe? Que frase bonita ia apagar aquela dor? Então não disse nada. Só deitei do lado dela, segurei ela nos braços e deixei o silêncio falar por mim. Às vezes, silêncio é o único idioma que a dor entende. Ela adormeceu assim, agarrada em mim. E eu fiquei acordada a noite inteira, olhando para o teto, pensando em como o mundo podia ser cruel com quem não merecia crueldade nenhuma. 2 semanas depois, comecei a pensar na escola. A menina precisava estudar, precisava aprender a ler, a escrever, a contar. Precisava ter a chance de ser criança, de brincar com outras crianças, de ter uma vida que não fosse só sobreviver. Mas eu sabia que não ia ser fácil. A escola mais próxima ficava a 8 quilômetros dali. Não havia transporte escolar. Eu não tinha carro. E a menina era uma criança sem documentos, sem registro, sem identidade oficial. Conversei com a assistente social pelo telefone público da vila. Ela disse que ia tentar agilizar a documentação, mas que demoraria pelo menos 2 meses. Disse também que, enquanto isso, eu podia levá-la na escola e conversar com a diretora. Que às vezes, em cidades pequenas, as pessoas eram mais flexíveis. No sábado pela manhã, peguei a menina pela mão e fomos até a vila. Caminhamos quase 2 horas debaixo do sol. Ela não reclamou nenhuma vez. Só segurou minha mão firme o tempo todo. A escola era um prédio simples, pintado de branco e azul, com um pátio de terra batida e algumas árvores na frente. Estava vazia porque era fim de semana, mas a diretora tinha concordado em nos receber. Dona Marinalva era uma senhora gorda, de cabelos grisalhos presos num coque, óculos de grau grosso pendurados numa corrente no pescoço. Ela nos recebeu na salinha apertada que servia de diretoria. Então, essa é a menina, ela disse, olhando com atenção. Ela precisa estudar, Dona Marinalva. Nunca foi na escola. A diretora suspirou fundo. A situação é complicada, Dona Irene. Sem documentação, sem registro de nascimento, fica difícil matricular. O sistema não aceita. Precisa de CPF, certidão, comprovante de residência. Eu sei, interrompi. Mas isso vai demorar meses. E enquanto isso, ela fica sem aprender? Dona Marinalva ficou em silêncio pensando. Olhou para a menina que estava encolhida na cadeira, a cabeça baixa. Qual é seu nome, querida? Ela perguntou com voz gentil. A menina não respondeu, olhou para mim assustada, e foi nesse momento que eu percebi, ela nunca tinha me contado o nome dela, e eu nunca tinha perguntado. Simplesmente não pareceu importante até agora. Eu chamava ela de filha, de menina, de pequenininha, mas um nome de verdade? Não. Ela não gosta de falar muito, expliquei, constrangida. Dona Marinalva assentiu, compreensiva. Tudo bem? Olha, vou fazer o seguinte. Vou aceitar ela na escola mesmo sem os documentos, por enquanto. Vou colocar como aluna provisória, mas a senhora precisa me prometer que vai correr atrás dos papéis, certo? Prometo, respondi, aliviada. Ela vai começar na turma do 2º ano. Sei que ela nunca estudou, mas vou conversar com a professora para dar uma atenção especial. Ela vai precisar de paciência. Ela tem, garanti. Ela aprende rápido, só precisa de chance.
Saímos de lá com a promessa de que ela começaria na segunda-feira. No caminho de volta, a menina estava quieta, pensativa. Tá com medo? Perguntei. Ela balançou a cabeça. Então o que foi? Eu não tenho nome, ela disse tão baixinho que quase não ouvi. Parei de andar. Virei para ela. Como assim não tem nome? Minha mãe nunca me deu nome de verdade. Ela me chamava de menina ou de peste. Os outros me chamavam de tudo, mas nome mesmo nunca tive. Senti uma raiva subir pela garganta. Como uma mãe não dá nome para o próprio filho? Como alguém vive 8 anos sem ter uma identidade, sem ter algo que seja só seu? Então a gente te dá um agora, falei, decidida. Pode? Claro que pode. Nome não precisa estar em papel para ser de verdade. Sentamos debaixo de uma árvore, na beira da estrada. O sol estava alto, mas a sombra era fresca. Fiquei pensando em nomes. Nomes bonitos, nomes fortes, nomes que significassem algo. Que tal, Clara? Sugeri. Ela fez uma cara de dúvida. Marina, não gostou também. Júlia? Ela balançou a cabeça de novo. Fiquei em silêncio, procurando nas lembranças. Então me veio à mente o nome da minha mãe. Uma mulher forte, batalhadora, que criou 5 filhos sozinha depois que meu pai morreu num acidente. Uma mulher que nunca desistiu, mesmo quando a vida tentou quebrar ela várias vezes. Rosa, falei. Que tal Rosa? Os olhos da menina brilharam pela primeira vez. Rosa, ela repetiu, testando o som na boca. Eu gosto. Então pronto. Seu nome é Rosa, declarei sorrindo. Ela sorriu também, um sorriso pequeno, tímido, mas verdadeiro. E naquele dia, debaixo de uma árvore qualquer na beira de uma estrada de terra, uma menina sem nome se tornou Rosa, e Rosa se tornou minha filha. A primeira semana de escola foi um pesadelo. Acordávamos às 5 da manhã. Eu preparava café com leite e pão com manteiga. Rosa comia em silêncio, os olhos ainda cheios de sono. Depois pegávamos a estrada. Caminhávamos os 8 quilômetros até a vila. Ela ia de uniforme. Uma blusa branca e uma saia azul que comprei na loja da Dona Célia, a única da região, e carregava uma mochila velha que eu tinha achado guardada no armário. O primeiro dia, ela chegou em casa chorando. O que aconteceu? Perguntei desesperada, achando que alguém tinha batido nela. Eu não sei ler, ela soluçou. Todo mundo sabe menos eu. A professora pediu para ler uma frase e eu não consegui. Os meninos riram. Sentei no chão da sala com ela e segurei o rosto molhado de lágrima. Escuta bem, Rosa. Você vai aprender. Pode demorar, pode ser difícil, mas você vai aprender. E sabe por quê? Porque você é forte. Você sobreviveu a coisas que essas crianças nem conseguem imaginar. Então não deixa elas te fazerem sentir pequena, tá ouvindo? Ela assentiu, fungando. Agora vem cá. Vou te ensinar. Comecei a alfabetizar Rosa em casa. Todas as noites, depois do jantar, sentávamos na mesa da cozinha com um caderno velho e um lápis. Eu escrevia as letras, uma por uma, e ela repetia. A, B, C, D. No começo era difícil. Ela confundia tudo. Esquecia no dia seguinte o que tinha aprendido na véspera. Ficava frustrada, queria desistir. Eu sou burra, ela disse uma noite, jogando o lápis na mesa. Não é não, rebati com firmeza. Burro é quem não tenta. Você está tentando todo dia. Isso é ser inteligente. Aos poucos, muito devagar, ela começou a progredir. Aprendeu o alfabeto. Depois começou a juntar as letras. Bala, bola, caça. Quando conseguiu ler a primeira palavra sozinha, os olhos dela brilharam de um jeito que eu nunca vou esquecer. Eu li, gritou, pulando da cadeira. Tia Irene, eu li. Eu também queria gritar. Queria chorar de felicidade. Mas só sorri e disse. Eu sabia que você conseguia. Na escola, as coisas foram melhorando também. A professora, Dona Lúcia, uma moça jovem e paciente,
Começou a dar atenção especial para Rosa. Ficava depois da aula ensinando, explicando de novo o que ela não tinha entendido. As outras crianças pararam de rir quando perceberam que Rosa não desistia, que ela chegava todo dia, mesmo morando longe, mesmo tendo que acordar no escuro. Uma menina chamada Jéssica até virou amiga dela. Sentavam juntas na hora do lanche, brincavam no recreio. Jéssica ajudava Rosa com a lição de casa, e Rosa, em troca, ensinava Jéssica a fazer pulseira de cipó, uma coisa que ela tinha aprendido sozinha. Hoje, a Jéssica dividiu o lanche dela comigo. Rosa contou um dia, toda feliz. Que bom, minha filha. Ela disse que eu sou a melhor amiga dela. Ver Rosa fazendo amizade, sorrindo, sendo criança, era como ver uma flor nascendo no meio do deserto. Parecia impossível, mas ali estava, acontecendo. 2 meses depois, a assistente social finalmente apareceu em casa com notícias. Conseguimos localizar a mãe de Rosa, ela disse, séria. Meu coração gelou. E ela assinou um documento renunciando ao poder familiar. Disse que não tem condições nem interesse em ficar com a criança. Foi bem direta. Não sei se fiquei aliviada ou triste. Talvez as duas coisas. Aliviada porque Rosa não ia ser arrancada de mim. Triste porque que tipo de mãe assina um papel desistindo do próprio filho como se estivesse devolvendo um produto com defeito? E agora? Perguntei. Agora a senhora pode entrar com o processo de guarda definitiva. E se quiser, futuramente, até adoção. Adoção. A palavra ficou ecoando na minha cabeça o dia inteiro. Adotar significava que Rosa seria minha filha de verdade. No papel, na lei, perante Deus e o mundo. Significava que ninguém nunca mais poderia tirar ela de mim. Mas também significava responsabilidade, significava compromisso, significava que minha vida, que eu tinha organizado em torno da solidão, ia mudar para sempre. Será que eu estava pronta? À noite, deitada na cama, olhando para o teto, fiquei pensando em Júlio, no filho que a gente nunca teve, nas noites que eu rezei pedindo para engravidar e nunca aconteceu. Na dor de ver o sonho de ser mãe morrer junto com meu marido. E agora, do nada, tinha uma menina chamando eu de tia, dormindo no quarto ao lado, dependendo de mim para tudo. Não era o filho que eu tinha imaginado. Não tinha vindo do meu ventre. Não carregava meu sangue. Mas era minha, do jeito mais inesperado, mais improvável, mais bonito possível. Júlio, sussurrei no escuro. Se você está me ouvindo de onde estiver, me dá um sinal. Me diz se é isso mesmo que eu devo fazer. O silêncio foi a única resposta. Mas no dia seguinte, quando acordei, encontrei Rosa sentada na varanda, olhando o sol nascer. Ela me ouviu chegar e virou. Bom dia, tia Irene. Bom dia, minha filha. E naquele momento, olhando para aquela criança que o destino tinha colocado na minha porta, eu tive certeza. Liguei para a assistente social no mesmo dia. Quero entrar com o processo de adoção. 4 meses depois que Rosa chegou na minha vida, recebemos uma visita inesperada. Era um domingo de tarde. Eu estava no quintal estendendo roupa no varal. E Rosa estava sentada na sombra, folheando uma revista velha que a professora tinha dado para ela. De repente, ouvimos o barulho de um carro parando na frente da casa. Carro em casa é sempre coisa estranha. Ninguém vinha me visitar. Não tinha amigos com carro. Não tinha parentes vivos. Larguei o lençol molhado e fui até a frente. Rosa veio atrás de mim, agarrada na minha blusa. Era uma mulher. Devia ter uns 30 e poucos anos. Magra, alta, com o cabelo pintado de loiro mal feito. Usava calça jeans apertada e uma blusa rosa de alça. O rosto era bonito, mas carregado, cansado, envelhecido antes do tempo. Eu soube quem era antes mesmo dela abrir a boca. Boa tarde, ela disse a voz rouca. Eu tô procurando minha filha. Disseram que ela tá aqui. Rosa se encolheu atrás de mim. Senti ela tremendo. E a senhora é? Perguntei mesmo sabendo. Eu sou a mãe dela.
Ela apontou para Rosa. Vim buscar ela. Meu sangue ferveu. Buscar? Repeti, quase engasgando com a palavra. A senhora abandonou essa menina na beira da estrada. Pagou para um desconhecido deixar ela no meio do nada. Assinou papel renunciando à guarda. E agora aparece aqui querendo buscar? A mulher cruzou os braços na defensiva. Eu estava passando por um momento difícil, não tinha condições, mas agora estou melhor. Arrumei um emprego fixo, aluguei uma casa, posso cuidar dela. Não, falei firme. A senhora não pode. Ela é minha filha. Não é mais não. Os olhos da mulher faiscaram de raiva. Quem é você para decidir isso? Uma velha que mora sozinha no meio do mato? Você nem é nada dela. Rosa começou a chorar baixinho, ainda agarrada em mim. Eu sou tudo que ela precisa, respondi controlando a voz para não gritar. Eu sou quem estava aqui quando a senhora não estava, quem deu comida quando ela estava com fome, quem segurou ela quando teve febre, quem ensinou ela a ler, quem secou as lágrimas quando ela tinha pesadelo. Então sim, eu sou alguma coisa, sou a mãe que a senhora nunca foi. O silêncio que se seguiu foi pesado, tenso. A mulher olhou para Rosa. Rosa se escondeu completamente atrás de mim. Você quer voltar comigo? Ela perguntou a voz estranhamente suave. Não, Rosa respondeu, tão baixinho que quase não deu para ouvir. Não? Não. Rosa repetiu mais alto dessa vez, saindo de trás de mim e segurando firme na minha mão. Eu não quero. Eu quero ficar aqui, com a tia Irene. Ela é minha mãe agora. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Não tentei esconder. A mulher ficou parada ali, sem saber o que fazer. Então, lentamente, a raiva no rosto dela foi dando lugar a algo diferente. Tristeza, talvez, ou arrependimento, ou só a constatação de que ela tinha perdido algo que nunca ia recuperar. Tá bom, ela disse finalmente, a voz engasgada. Tá bom. Virou as costas e caminhou de volta para o carro. Parou com a mão na porta sem olhar para trás. Cuida bem dela, murmurou. Vou cuidar, prometi. E ela foi embora. Nunca mais voltou. Rosa nunca tinha comemorado o aniversário. Descobri isso quando, numa tarde, a professora perguntou na sala de aula quando era o aniversário de cada aluno. Rosa ficou em silêncio. Não sabia responder. Não sabia que dia tinha nascido, que mês, que ano exatamente. Quando chegou em casa e me contou, fiquei com o coração apertado. Todo mundo sabe o dia que nasceu, menos eu, ela disse, triste. Então a gente escolhe um, respondi, decidida. Pode escolher? Claro que pode. Já que ninguém lembrou de comemorar antes, a gente começa agora. Sentamos na varanda e ficamos pensando. Que dia seria especial? Que dia marcaria o início da nova vida de Rosa? Que tal o dia que você chegou aqui? Sugeri. O dia que a gente se encontrou? Os olhos dela brilharam. Eu gosto. Então tá decidido. Seu aniversário é dia 15 de outubro e marcamos a festa para o sábado seguinte. Convidei as poucas pessoas que faziam parte das nossas vidas. Dona Lúcia, a professora, Jéssica e a mãe dela, seu Valdir e a esposa, Dona Marinalva da escola, a assistente social. No total não passava de 10 pessoas, mas para Rosa era o mundo inteiro. Passei a semana inteira preparando tudo. Fiz bolo de chocolate, o favorito dela. Fiz brigadeiro, beijinho, cachorro-quente. Comprei refrigerante, salgadinho, bala. Enfeitei a casa com balões coloridos e bandeirinhas de papel que eu mesma fiz. Coloquei toalha nova na mesa. Limpei tudo até brilhar. Rosa me ajudou em tudo, empolgadíssima. Nunca tinha visto ela tão feliz. No dia da festa, ela acordou cedo, pulando na cama. É hoje, tia Irene. É hoje sim, minha filha. Feliz aniversário. Abracei ela forte, sentindo o coração transbordar de amor. As pessoas começaram a chegar por volta das 3 da tarde. Jéssica trouxe um presente embrulhado em papel de jornal colorido com canetinha, um kit de pulseiras que ela mesma tinha feito. Dona Lúcia trouxe uma caixa de lápis de cor. Seu Valdir trouxe uma boneca de pano que a esposa tinha costurado.
cada presente pequeno, simples, mas dado com carinho. Rosa abria cada um com os olhos arregalados de surpresa, como se fosse a coisa mais valiosa do mundo. Cantamos parabéns. Rosa soprou a velhinha. Uma só, porque não sabíamos quantos anos ela tinha exatamente. Então escolhemos comemorar os 9 anos novos que ela estava começando. Ela fez um pedido em silêncio, os olhos fechados com força. "O que você pediu?" Jéssica perguntou curiosa. Rosa olhou para mim e sorriu. "Que eu possa ficar aqui para sempre." Meu coração quase explodiu. A festa durou até o sol se pôr. As crianças brincaram no quintal. Os adultos conversaram na varanda, bebendo café e comendo bolo. Teve música, risada, vida. A casa, que tinha ficado em silêncio por tanto tempo, estava viva de novo. Quando todo mundo foi embora e só sobramos nós duas, sentamos na varanda para descansar. Rosa estava exausta, mas feliz. Abraçou a boneca nova contra o peito. "Esse foi o melhor dia da minha vida", ela disse. "O meu também, minha filha." E era verdade. Aquele dia minúsculo, simples, sem nada de extraordinário, foi realmente um dos melhores da minha vida. Porque me lembrou que felicidade não precisa ser grande. Às vezes, é só uma menina sorrindo com uma boneca de pano nos braços. Nem tudo foram dias felizes. Rosa tinha cicatrizes, não as que dá para ver na pele, mas as que moram por dentro e doem do mesmo jeito. Às vezes, ela acordava gritando no meio da noite. Outras vezes, ficava calada o dia inteiro, perdida em pensamentos que ela não dividia comigo. Tinha dias que se recusava a comer, dizendo que não merecia comida. Tinha dias que pedia desculpa por tudo, por derrubar água, por esquecer de fechar o portão, por existir. "Você não precisa pedir desculpa", eu repetia toda vez. "Você não fez nada de errado." Mas a voz da mãe biológica ainda ecoava na cabeça dela. "Você é um peso, você só dá trabalho, você não presta para nada." Frases venenosas que tinham sido plantadas tão fundo que iam demorar anos para serem arrancadas. Um dia, encontrei ela chorando no quarto. "E o que foi, Rosa?" "Eu tô com medo", ela confessou entre soluços. "Medo de quê?" "De você cansar de mim, de você perceber que eu sou peso demais e me mandar embora também." Sentei na cama ao lado dela e segurei firme nos ombros pequenos. "Rosa, olha para mim." Ela levantou os olhos vermelhos de tanto chorar. "Eu nunca, nunca vou te mandar embora. Você entendeu? Nunca. Não importa o que aconteça. Você pode quebrar tudo nessa casa, pode errar 1000 vezes, pode fazer qualquer coisa que eu vou continuar aqui, porque você não é um peso. Você é minha filha, e mãe não desiste de filho. Promete?" "Prometo." Ela se jogou nos meus braços e chorou mais um pouco, e eu deixei, porque às vezes chorar é a única forma de tirar a dor de dentro. Procurei ajuda. Levei Rosa numa psicóloga na cidade, a 2 horas de distância. Vendi algumas galinhas para pagar as consultas. A psicóloga, uma mulher gentil chamada Doutora Fernanda, explicou que Rosa tinha sinais de trauma e abandono, que ia precisar de tempo, paciência e muito amor para se curar. "Mas ela vai se curar?" perguntei preocupada. "Vai, aos poucos. Você está fazendo tudo certo, Dona Irene. Continue sendo essa presença constante, segura, amorosa. É isso que ela precisa." E foi o que eu fiz. Passaram-se meses. Depois, 1 ano. Rosa foi mudando. Devagar, mas foi. O medo nos olhos foi dando lugar à confiança. Os pesadelos foram ficando mais raros. Ela começou a sorrir mais, a brincar mais, a falar mais. Começou a chamar a casa de nossa casa, em vez de sua casa. Começou a fazer planos para o futuro. Coisas simples como: "Quando eu crescer, vou ser professora." Ou "Vou plantar flores no jardim." Na escola, virou uma das melhores alunas. Lia tudo que caía na mão: cadernos, revistas velhas,
embalagens de produto. Tinha sede de conhecimento, como se quisesse recuperar todo o tempo perdido. A professora disse que ela tinha um talento especial para desenho. Pendurei todos os desenhos dela na parede da sala. A casa ficou colorida. Ela também ficou mais corajosa. Parou de ter medo de cachorro. Aprendeu a andar de bicicleta na bike velha que seu Valdir deu. Começou a brincar com as outras crianças, sem medo de ser rejeitada. E eu também mudei. Voltei a acordar com vontade de levantar da cama. Voltei a fazer planos. Reformei a casa, pintei as paredes, consertei o telhado, plantei flores no jardim, comprei galinhas novas, um porco, até uma cabra que Rosa batizou de Branquinha. A fazenda voltou a ser um lar, não só um lugar onde eu existia esperando morrer. Comecei a ir nas reuniões da igreja. Conheci outras mulheres, fiz amizades. Seu Valdir me convidou para um almoço na casa dele e eu fui, levando Rosa. Ela brincou com os netos dele enquanto eu conversava com a esposa sobre receitas e plantação. Percebi que tinha passado 3 anos me isolando, me punindo por estar viva quando Júlio estava morto. Mas Rosa me ensinou que vida é para ser vivida, que alegria não é traição a quem partiu, que eu merecia ser feliz de novo. Uma noite, já tarde, Rosa estava deitada na cama quase dormindo quando me chamou. Tia Irene? Oi, minha filha. Eu posso te chamar de mãe? O mundo parou. Fiquei sem ar, sem palavras. Lágrimas encheram meus olhos imediatamente. Pode, consegui dizer, a voz embargada. Claro que pode. Ela sorriu aliviada e virou para o lado para dormir. Boa noite, mãe. Boa noite, minha filha. Saí do quarto, fechei a porta devagar e desabei. Sentei no chão do corredor e chorei como não chorava há anos. Chorei pela menina que tinha sido descartada e agora tinha uma mãe. Chorei por mim, que tinha perdido a chance de ser mãe biológica, mas tinha ganhado uma filha do coração. Chorei de gratidão, de alívio, de amor. Júlio estava certo. Ele sempre dizia que Deus escreve certo por linhas tortas. Demorei para entender, mas finalmente entendi. 1 ano e meio depois que Rosa chegou na minha vida, o processo de adoção foi concluído. Recebemos a notícia numa terça-feira ensolarada. A assistente social ligou avisando que o juiz tinha aprovado, que Rosa agora era oficialmente minha filha, que ela teria meu sobrenome, que nada nem ninguém podia mudar isso. Desliguei o telefone e olhei para Rosa, que estava sentada no chão da sala, brincando com a boneca. Rosa, vem cá! Ela largou a boneca e veio correndo. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu sim. Sorri, mesmo com as lágrimas caindo. Você agora é minha filha de verdade, no papel, na lei, oficialmente. Rosa arregalou os olhos. De verdade mesmo? De verdade mesmo. Ela pulou nos meus braços com tanta força que quase me derrubou. Eu te amo, mãe. Eu também te amo, minha filha. Mas que tudo nesse mundo. Fomos pegar os documentos na semana seguinte. Rosa Mendes da Silva, dizia a nova certidão de nascimento. Silva era meu sobrenome. Agora era dela também. Agora eu tenho sobrenome de verdade. Ela disse, admirada, olhando o papel. Tem sim. Agora você é minha de verdade. Eu sempre fui sua de verdade. Ela corrigiu, sorrindo. E estava certa. Rosa cresceu. Virou uma menina de 10, depois 11, depois 12 anos. Passou do 2º para o 3º ano. Depois para o 4º, para o 5º. Continuou sendo excelente aluna. Ganhou medalha numa Olimpíada de Matemática. Foi escolhida para fazer um discurso na formatura do Fundamental. Decidiu que queria ser médica para ajudar crianças como ela. Teve o primeiro namoradinho, um menino tímido chamado Pedro, que ela conheceu na escola. Eu fingi que estava brava, mas no fundo estava feliz de ver ela vivendo coisas normais de adolescente. Brigamos algumas vezes. Ela entrou na fase de querer testar limites, de responder, de bater porta. Mas no fim do dia, sempre fazíamos as pazes, sempre conversávamos, sempre nos abraçávamos.
Você é a mãe mais chata do mundo, ela disse uma vez, irritada porque eu não deixei ela ir numa festa. Sou mesmo, concordei, mas sou a sua mãe chata. Ela revirou os olhos, mas sorriu. Seu Valdir morreu quando Rosa tinha 13 anos. Infarto fulminante. Fomos no enterro. Rosa chorou muito. Era a primeira morte que ela presenciava depois de estar numa família de verdade. Ficou dias quieta, pensativa. A morte faz parte da vida, minha filha, expliquei. Mas o que importa é o que a gente faz enquanto está vivo. E seu Valdir viveu bem. Ajudou muita gente, incluindo nós duas. Ela assentiu, compreendendo. Quando você morrer, eu vou ficar muito triste. Eu também vou ficar muito triste quando você morrer, respondi honesta. Mas vamos viver tanto antes disso que a tristeza vai valer a pena. A fazenda prosperou. Com a ajuda de Rosa, que aprendeu a cuidar das galinhas, a plantar, a colher, conseguimos aumentar a produção. Vendíamos ovos, queijo, legumes na feira da vila. Não ficamos ricas, mas também não passamos necessidade. Comprei uma moto velha para o transporte ficar mais fácil. Rosa implorou para eu ensinar ela a andar. Ensinei morrendo de medo, mas ensinei. Ela aprendeu rápido, como aprendia tudo. As cicatrizes do passado nunca sumiram completamente. Às vezes, Rosa ainda tinha pesadelos. Às vezes, ainda duvidava do próprio valor. Às vezes, ainda tinha medo de ser abandonada. Mas eram cada vez mais raros. E quando aconteciam, eu estava ali. Sempre estive. Sempre estaria. Numa tarde de domingo, uns 3 anos depois da adoção, estávamos sentadas na varanda, vendo o pôr do sol. Nosso ritual favorito. Mãe? Você acha que minha mãe biológica pensa em mim às vezes? A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei em silêncio, pensando na resposta certa. Acho que sim, respondi honesta. Acho que ela deve pensar. E acho que deve se arrepender. Eu não penso nela, Rosa confessou. Quer dizer, penso às vezes, mas não sinto nada, nem raiva, nem saudade, nada. Tudo bem não sentir nada. É estranho, não é? Ela me botou no mundo, mas você é minha mãe de verdade. Mãe não é quem bota no mundo, minha filha. Mãe é quem cria, quem fica, quem ama. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Então você é a melhor mãe do mundo. Sorri, o coração quentinho. E você é a melhor filha. Hoje Rosa tem 17 anos. Está no último ano do ensino médio. Passou no vestibular de medicina. Vai estudar na capital, a 4 horas daqui. Vai morar no alojamento da universidade. Vai viver a vida dela longe de mim pela primeira vez. Estou com medo. Medo de ficar sozinha de novo. Medo de que ela não precise mais de mim. Medo de que a casa volte a ser silenciosa e vazia. Mas também estou orgulhosa. Tão orgulhosa que nem sei explicar. Aquela menina que encontrei na estrada, suja, abandonada, sem nome e sem futuro, virou uma mulher linda, inteligente, forte. Virou alguém que vai salvar vidas, que vai fazer diferença no mundo. Você tem certeza que vai ficar bem aqui sozinha? Rosa pergunta pela 1000ª vez enquanto arruma as malas. Vou ficar sim, minto. Para de se preocupar comigo. Eu posso desistir da faculdade e ficar aqui com você. Se você fizer isso, eu te deserdoo. Brinco. Ela ri, mas sei que está preocupada de verdade. No dia da partida, acordo cedo. Preparo o café favorito dela. Fritamos ovos juntas em silêncio. Tem muita coisa não dita entre nós, mas tudo bem. Algumas coisas não precisam ser faladas. Seu vizinho, o filho do seu Valdir, ofereceu carona até a capital. As malas estão prontas na varanda. Rosa confere tudo pela 3ª vez. Mãe, cadê meu casaco azul? No gancho atrás da porta. E o carregador do celular? Na bolsa lateral da mochila. E você tem certeza que... Rosa, interrompo, segurando o rosto dela entre as mãos. Vai ficar tudo bem. Ela respira fundo e assente. Quando o carro chega, ajudo a colocar as malas no porta-malas.
Rosa abraça cada cantinho da casa como se estivesse se despedindo. Abraça as galinhas, sim, as galinhas. Abraça Branquinha a cabra. Abraça até a árvore do quintal. Finalmente, vem até mim. Obrigada, ela diz, a voz embargada. Por quê? Por tudo. Por ter parado naquele dia. Por não ter me ignorado. Por ter me dado uma família. Um lar, uma vida. Eu que agradeço, minha filha. Puxo ela para um abraço apertado. Você me salvou tanto quanto eu te salvei. Eu te amo, mãe. Eu também te amo. Mais que você consegue imaginar. Ela entra no carro. Acena pela janela e vai embora. Fico parada na frente da casa, vendo o carro desaparecer na curva da estrada, levantando poeira vermelha. O silêncio volta, mas é um silêncio diferente. Não é mais o silêncio pesado da solidão. É o silêncio leve de quem cumpriu seu propósito. Entro em casa. A sala está vazia, mas as paredes estão cheias dos desenhos de Rosa. O quarto dela está arrumado, esperando para quando ela voltar nas férias. A cozinha ainda cheira a café fresco e ovos fritos. Sento na varanda com uma xícara de café e olho para o horizonte. E pela primeira vez em muitos anos me sinto completa. Não porque tenho alguém comigo, mas porque soube amar quando o amor bateu na minha porta. Porque soube ficar quando seria mais fácil seguir em frente. Porque dei para uma criança o que ela mais precisava. A certeza de que era amada, de que era importante, de que merecia ficar. E no processo, descobri que eu também merecia. A vida tem dessas ironias. Você passa anos achando que está acabado, que não serve para mais nada, que o melhor já passou, e de repente, numa manhã qualquer, alguém aparece na sua porta precisando de você, e você descobre que ainda tem muito para dar, muito para viver, muito para amar. Rosa vai voltar. Nas férias, nos finais de semana, sempre que sentir saudade. E eu vou estar aqui esperando, porque é isso que mães fazem. Esperam, acolhem, amam incondicionalmente. O sol está nascendo forte, pintando o céu de laranja e rosa. Um novo dia começa. E eu começo junto, com esperança, com gratidão, com a certeza de que fiz o que era certo e que, no final das contas, tudo valeu a pena. Passaram-se 3 meses desde que Rosa partiu, 3 meses que pareceram 3 anos. A casa voltou ao silêncio, mas era um silêncio diferente do de antes. Não era mais o silêncio morto, sufocante, que me engolia inteira depois que Júlio morreu. Era um silêncio cheio de ecos, de risadas que ficaram nas paredes, de conversas que ainda ressoavam na cozinha, de passos apressados que eu podia jurar que ouvia de manhã cedo. O quarto de Rosa continuava arrumado. Eu entrava lá todo dia só para abrir a janela e deixar o sol entrar. Às vezes sentava na cama dela e ficava ali, quieta, olhando para os desenhos pendurados na parede, para as pulseiras de cipó dependuradas no prego, para o ursinho de pelúcia surrado que ela tinha ganhado da Jéssica e não quis levar para a capital porque disse que ele precisava guardar a casa. Rosa ligava toda semana, sempre aos domingos, depois do almoço. Contava sobre as aulas, sobre os professores exigentes, sobre os colegas novos que tinha feito. A voz dela vinha empolgada, cansada, às vezes ansiosa. Eu ouvia tudo com atenção, fazendo perguntas, dando conselhos quando ela pedia. E você, mãe, tá comendo direito? Ela sempre perguntava. Tô sim, eu mentia. Porque, na verdade, cozinhar para uma pessoa só tinha perdido a graça. Eu comia qualquer coisa. Arroz requentado, ovo frito, às vezes só um pedaço de pão com café. Não tinha fome. Ou melhor, tinha fome de companhia. As vizinhas vinham me visitar de vez em quando. Dona Célia trazia pamonha. A esposa do novo vizinho, que tinha se mudado para a casa do seu Valdir depois que ele morreu, trazia bolo. Jéssica, que agora tinha 15 anos e estava enorme, aparecia para tomar café e matar saudades de Rosa. Como ela tá? Jéssica sempre perguntava, com aquele brilho de admiração nos olhos. Tá bem, estudando muito. Diz para ela que eu tô com saudade, eu digo.
Mas por mais que as pessoas fossem gentis, por mais que tentassem preencher o vazio, não era a mesma coisa. Nada era. Eu tinha voltado a ser a mulher sozinha da fazenda. A diferença é que agora eu sabia o que era não estar sozinha. E isso tornava a solidão ainda mais pesada. Era uma sexta-feira à tarde, quente como só outubro sabe ser, quando ouvi o barulho de um carro parando na frente de casa. Estranhei, não estava esperando ninguém. Larguei o pano de prato na pia e fui até a varanda, enxugando as mãos na saia. Era um táxi velho, vermelho desbotado, coberto de poeira da estrada. A porta de trás se abriu. E Rosa desceu. Meu coração disparou. Por um segundo achei que estava vendo coisas, mas não, era ela. Cabelo mais comprido, preso num rabo de cavalo alto, óculos novos no rosto, mochila nas costas, sorriso enorme. "Mãe!" ela gritou acenando. Desci os degraus da varanda correndo, esquecendo completamente da idade, das dores nas costas, de tudo. Rosa largou a mochila no chão e correu também. Nos encontramos no meio do terreiro e nos abraçamos com tanta força que quase caímos. "O que você está fazendo aqui?" perguntei, sem conseguir parar de sorrir e chorar ao mesmo tempo. "Vim te ver", ela respondeu, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Tava morrendo de saudade. "Mas as aulas? A faculdade?" "Mãe, é sexta. Não tem aula amanhã. Peguei um ônibus assim que terminou a última aula de hoje." Ela se afastou um pouco para me olhar, segurando meu rosto. "Você emagreceu." Não engruli. "Emagreceu sim. Eu sabia que você não estava comendo direito. Para de frescura e vem logo para dentro." Paguei o táxi, peguei a mochila dela e entramos juntas. Rosa foi direto para o quarto, jogou a mochila em cima da cama e se jogou junto, abrindo os braços. Que saudade desse lugar. Mentirosa. Aposto que lá na cidade tem cama muito melhor. Tem nada. A cama do alojamento é dura que nem pedra. E o travesseiro é fino, e o cobertor tem cheiro esquisito. Ela virou de lado e me olhou. Aqui é melhor, aqui é casa. Fui para a cozinha preparar comida de verdade. Arroz, feijão, frango ensopado, farofa, salada. Coloquei a mesa como não colocava há meses. Rosa ficou do meu lado o tempo todo, contando sobre tudo, sobre as aulas de anatomia que eram fascinantes e assustadoras ao mesmo tempo, sobre a colega de quarto que roncava, sobre o professor carrasco que reprovava metade da turma, sobre a lanchonete perto da faculdade que fazia o melhor pastel de queijo do mundo. "Tá, mas não é melhor que o seu", ela completou, roubando um pedaço de frango da panela. Jantamos devagar, sem pressa. Rosa repetiu 2 vezes. Reclamou que estava morrendo de saudade de comida de verdade. Ajudou a lavar a louça. Depois, sentamos na varanda com café quentinho, do jeito que sempre fazíamos. O céu estava cheio de estrelas. A noite estava fresca, gostosa. Os grilos cantavam alto. Branquinha, a cabra, baliu lá do fundo do quintal. Tudo estava exatamente como sempre foi. "Sabe o que eu percebi lá na cidade?" Rosa disse, quebrando o silêncio confortável. "O quê?" "Que por mais que eu goste da faculdade, por mais que eu queira ser médica e ajudar as pessoas, aqui é o meu lugar." Ela olhou para mim. "Porque você está aqui." Senti as lágrimas voltarem, mas segurei. "Um dia você vai construir seu próprio lugar, minha filha. Vai casar, vai ter sua família, sua casa. Eu sei, mas esse aqui sempre vai ser meu primeiro lugar. Meu lugar de verdade. E vai ser sempre seu. Enquanto eu tiver vida, essa casa é sua também." Rosa apoiou a cabeça no meu ombro, do jeito que fazia quando era pequena. "Você sabe que eu te amo, né, mãe?" "Sei. E você sabe que eu também te amo." "Sei." Ficamos ali até tarde, conversando sobre tudo e nada, sobre os planos dela para o futuro, sobre as reformas que eu queria fazer na casa, sobre a Jéssica que tinha arrumado um namorado, sobre a nova professora da escola que era muito rígida. Conversamos como 2 amigas, como 2 mulheres, como mãe e filha. Quando finalmente fomos dormir, já passava da meia-noite.
Rosa tomou banho, vestiu o pijama velho que tinha deixado aqui e foi para o quarto. 10 minutos depois, ouvi a porta do meu quarto abrir devagar. Mãe, oi, posso dormir aqui? Sorri no escuro. Claro. Ela se enfiou na cama ao meu lado, como fazia quando era pequena e tinha medo. Mas agora não era medo. Era saudade. Era necessidade de reconexão. Era a certeza de que, não importa quantos anos passassem, não importa quão longe ela fosse, aquele vínculo entre nós jamais se quebraria. Boa noite, mãe. Boa noite, minha filha. E dormimos assim, lado a lado, como nos velhos tempos. Os 3 dias que Rosa ficou passaram rápido demais. Aproveitamos cada segundo. Acordamos cedo para ver o sol nascer. Tomamos café da manhã comprido, conversando e rindo. Passeamos pela fazenda. Rosa ajudou a alimentar as galinhas, a regar as plantas, a consertar a cerca que estava caindo. Cozinhamos juntas. Fomos até a vila visitar a Jéssica, que quase desmaiou de alegria. Sentamos na varanda todas as tardes, tomando café e vendo o tempo passar. No último dia, domingo à tarde, chegou a hora dela voltar. Ajudei-a a arrumar a mochila. Coloquei dentro um pote com bolo de fubá, outro com paçoca caseira que eu tinha feito, um vidro de doce de leite. Rosa reclamou que ia ficar pesado demais, mas levou mesmo assim. O mesmo táxi de sexta veio buscar ela. Dessa vez, eu estava preparada. Ou pelo menos tentei estar. Qualquer coisa você me liga, tá? Eu disse, ajeitando o colarinho da blusa dela. Tá. Come direito. Dorme direito. Não fica estudando até tarde demais. Mãe, eu sei. E volta logo. Volto. Nas férias de dezembro. É só mais 1 mês e meio. Tá bom? Nos abraçamos forte. Rosa segurou meu rosto e me deu um beijo na testa. Obrigada por esse final de semana. Eu precisava muito. Eu também precisava, minha filha. Ela entrou no táxi, acenou pela janela e partiu. Dessa vez, não chorei vendo ela ir embora, porque sabia que ela ia voltar. Sabia que aquele não era um adeus, mas um até logo. Sabia que não importava onde a vida levasse Rosa, ela sempre voltaria para casa. Para mim. Entrei, olhei a casa que voltava a ficar silenciosa e percebi algo importante. Eu ia ficar bem. A solidão ainda estava ali, mas agora eu sabia conviver com ela. Porque a solidão de quem tem alguém para voltar é completamente diferente da solidão de quem não tem ninguém. E eu tinha Rosa, e Rosa tinha a mim. E isso, descobri, era mais que suficiente. Sentei na varanda com uma xícara de café, olhei para o céu que começava a escurecer e sorri. A vida tinha me ensinado que família não é só sangue, é escolha, é presença, é amor que resiste à distância, ao tempo, às dificuldades. É estar lá quando precisa, é voltar sempre que pode. É saber que existe um lugar no mundo onde você sempre será bem-vindo. E nós duas tínhamos isso. Tínhamos uma a outra. E isso, no fim das contas, era tudo. 5 anos depois. Rosa tinha 22 anos agora, formada em medicina. Doutora Rosa Mendes da Silva. Eu chorei tanto na formatura que Jéssica, que tinha ido comigo, precisou me emprestar 3 lenços. Ver minha filha de beca, recebendo o diploma, discursando sobre humanização da medicina e cuidado com os mais vulneráveis. Foi como ver um milagre acontecendo em câmera lenta. Aquela menina abandonada na estrada tinha se tornado uma médica, uma salvadora de vidas. Quando ela mencionou meu nome no discurso, agradeço principalmente a minha mãe, Irene, que me ensinou que nunca é tarde para recomeçar e que toda vida tem valor. Eu desabei de vez. Chorei de orgulho, de gratidão, de amor. Depois da formatura, Rosa voltou para casa. Não para visitar, para ficar. Passei no concurso para médica do posto de saúde aqui da região. Ela anunciou, os olhos brilhando. Vou trabalhar atendendo as comunidades rurais. Mas, Rosa, você podia trabalhar em qualquer lugar. Em hospitais grandes, na capital, ganhando bem mais. Eu sei.
Mas eu quero trabalhar aqui, com a nossa gente, com quem mais precisa. Ela segurou minhas mãos. Além do mais, você está ficando velha. Alguém precisa ficar de olho em você. Velha é a mãe. Fingi indignação, mas estava radiante. Rosa voltou para casa, para o seu quarto de sempre. E a fazenda voltou a ter vida, risada, movimento. Ela acordava cedo, tomava café comigo e saía na motinha que tinha comprado para fazer os atendimentos nas comunidades. Voltava à tarde, cansada, mas realizada, contando sobre os pacientes. Dona Maria, que finalmente tinha controlado a pressão, seu João, que estava se recuperando da pneumonia, a pequena Ana, que tinha nascido prematura, mas estava forte agora. Sabe o que eu percebi, mãe? Ela disse uma noite enquanto jantávamos. Metade dos problemas das pessoas aqui não é doença. É solidão, é abandono, é falta de alguém que escute de verdade. Igual você era, comentei baixinho. Igual eu era, ela confirmou. Por isso eu entendo, e por isso eu quero ajudar. Foi numa terça-feira de manhã, 6 meses depois que Rosa voltou, que aconteceu. Eu estava no quintal estendendo roupa quando ouvi o barulho da moto de Rosa chegando. Estranhei, ela nunca voltava antes do meio-dia. Virei e vi ela descendo da moto, o capacete debaixo do braço e uma expressão estranha no rosto. Aconteceu alguma coisa? Perguntei preocupada. Mãe, preciso te contar uma coisa. O coração apertou. Será que ela tinha decidido ir embora? Será que tinha arrumado um emprego melhor em outro lugar? Será que... Eu conheci alguém? Ela disse, um sorriso tímido aparecendo no canto da boca. Alguém? Um rapaz. Ele é enfermeiro. Trabalha comigo no posto. Respirei aliviada. E feliz. E eu acho que tô apaixonada, mãe. Ri, emocionada. Conta tudo. Sentamos na varanda e Rosa contou. O nome dele era Daniel. 30 anos. Tinha se formado há 5 anos e trabalhava no posto há 3. Era quieto, gentil, cuidadoso com os pacientes. Tinha crescido numa família simples, era filho de lavradores. Gostava de ler, de pescar, de cuidar de plantas. Ele me lembra você, sabe? Rosa disse, ele tem essa coisa de querer cuidar de todo mundo, de não conseguir passar por alguém precisando de ajuda sem parar. Parece um bom rapaz. É, ele é muito bom, mãe. Então traz ele aqui para eu conhecer. Sério? Claro, se é importante para você, é importante para mim. Rosa trouxe Daniel no domingo seguinte. Ele era exatamente como ela tinha descrito. Alto, magro, pele morena de tanto sol, mãos calejadas de trabalho, olhos gentis. Sorriso tímido. Trouxe flores do campo para mim e um bolo que a mãe dele tinha feito. É uma honra conhecer a senhora, dona Irene, ele disse, apertando minha mão com firmeza, mas sem exagero. Rosa fala da senhora o tempo todo. Espero que fale bem, brinquei. Só maravilhas, almoçamos juntos. Daniel era educado, respeitoso, mas não artificial. Falava com sinceridade. Ria das piadas de Rosa. Ofereceu ajuda para lavar a louça. Quis conhecer a fazenda inteira. Ficou admirado com as galinhas, a horta, o pomar pequeno que tínhamos plantado. Quando eles foram embora no final da tarde, eu sabia que aquele rapaz ia cuidar bem da minha filha. Sabia que ele a amava de verdade. Sabia que Rosa tinha encontrado alguém que merecia ela. O pedido de casamento veio 8 meses depois. Daniel me procurou antes. Veio sozinho numa tarde de sábado, nervoso, suando frio. Dona Irene, eu vim pedir sua bênção. Para quê? Perguntei, sabendo exatamente para quê. Para casar com Rosa. Se ela aceitar, claro. Mas eu queria que a senhora soubesse primeiro, que a senhora aprovasse. Olhei bem nos olhos daquele rapaz. Vi honestidade, vi amor, vi compromisso. Você promete cuidar dela? Sempre. Prometo. Você promete ficar mesmo quando for difícil? Prometo. Você promete não desistir dela, não importa o quê? Prometo, dona Irene, com minha vida.
Assenti, os olhos marejados. Então você tem minha bênção. Daniel pediu Rosa em casamento naquela mesma noite, aqui em casa, na varanda onde passávamos todas as tardes. Ele se ajoelhou, tirou uma aliança simples do bolso, uma aliança de ouro que tinha sido da avó dele, e perguntou. Rosa disse sim antes mesmo dele terminar a frase, e chorou, e riu, e pulou nos braços dele. E eu assisti tudo da janela da cozinha, chorando também, agradecendo em silêncio por tudo que a vida tinha me dado. O casamento foi simples, na igreja pequena da vila. Rosa usou um vestido branco simples que compramos juntas na cidade. Eu usei meu vestido bom, o mesmo que tinha usado na formatura dela. Jéssica foi madrinha, o irmão de Daniel foi padrinho. A festa foi aqui, na fazenda. Montamos mesas no quintal. Teve comida farta, arroz, feijão, galinha caipira, farofa, saladas, bolos, doces. Teve música, teve dança, teve alegria. Quando chegou a hora da valsa, Daniel e Rosa dançaram no meio do terreiro, debaixo de um céu estrelado. Depois, Rosa me chamou. Agora é com você, mãe. Comigo? Dança comigo. E dançamos, mãe e filha, no meio daquele quintal de terra batida, cercadas de pessoas que amávamos, debaixo das estrelas, que testemunharam nossa história desde o começo. Obrigada, Rosa sussurrou no meu ouvido, por tudo, por ter me dado uma vida que eu nunca imaginei que podia ter. Obrigada a você, respondi, a voz embargada, por ter me lembrado que minha vida ainda tinha sentido. Nos abraçamos ali mesmo, no meio da pista improvisada, enquanto todos aplaudiam. E eu soube que o círculo tinha se fechado. A menina abandonada tinha encontrado uma família. A viúva solitária tinha encontrado um propósito. E juntas tínhamos construído algo bonito. Algo que valia cada lágrima, cada medo, cada momento difícil. Daniel e Rosa foram morar numa casa pequena que alugaram na vila. Perto do posto, perto da igreja, perto de tudo. Mas vinham me visitar toda semana. Aos domingos, sempre almoçavam aqui. 2 anos depois, Rosa apareceu numa manhã com uma notícia. Mãe, senta aqui. Meu Deus, o que foi? Assustei, achando que era algo ruim. Nada ruim, pelo contrário. Ela segurou minhas mãos. Eu tô grávida. O mundo parou. Grávida? De 3 meses. É uma menina. Desabei em lágrimas. Lágrimas de alegria pura, absoluta. Uma menina. E eu quero que você seja a avó presente, tá? Que ajude a criar, que ensine tudo que me ensinou. Claro, minha filha. Claro que sim. E mãe... Rosa hesitou. Eu e o Daniel decidimos o nome dela. Qual? Irene. Como você. Não consegui falar. Só chorei. E abracei minha filha com toda a força que tinha. Irene nasceu numa manhã de primavera. Saudável, linda, perfeita, cabelo preto igual da mãe. Olhos escuros e curiosos, pequenina, mas forte. Quando Rosa colocou a neta nos meus braços pela primeira vez, senti algo que não tinha palavras. Era amor, mas multiplicado. Era propósito, mas renovado. Era a vida continuando, se reinventando, se recriando. Oi, pequeninha, sussurrei, olhando para aquele rostinho perfeito. Eu sou sua avó. A bebê apertou meu dedo com a mãozinha minúscula. E eu soube que minha história não tinha terminado ainda. Tinha apenas chegado num novo capítulo. Hoje, sentada na varanda desta casa que testemunhou tantas transformações, olho para trás e vejo tudo com clareza. Vejo a mulher que eu era, quebrada, solitária, esperando morrer. Vejo a menina que chegou, abandonada, com medo, sem esperança. Vejo o que nos tornamos juntas, uma família, improvável, imperfeita, mas verdadeira. Rosa mora perto, traz Irene aqui quase todo dia. A pequena já tem 2 anos agora. Corre pelo quintal atrás das galinhas, ri alto, chama vovó com a voz fina e doce. É teimosa, curiosa, cheia de vida.
Às vezes olho para ela e lembro daquela menina na estrada e penso em como seria o mundo se mais pessoas parassem, se mais pessoas olhassem, se mais pessoas estendessem a mão. Quantas rosas existem por aí esperando por alguém que não passe reto? Quantas Irenes existem achando que suas vidas já acabaram, sem saber que o melhor ainda está por vir? A vida me ensinou que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para amar, nunca é tarde para ser feliz. Tudo o que você precisa é estar disposto a parar quando alguém precisa, a ficar quando seria mais fácil ir embora, a acreditar que vale a pena, mesmo quando tudo diz que não vale. E vale, sempre vale. O sol está se pondo agora. Rosa chegou com Irene. A pequena corre até mim, os braços abertos. Vovó, pego ela no colo, beijo o rostinho rechonchudo, sinto o cheiro de shampoo infantil e amor. Rosa senta ao meu lado, encosta a cabeça no meu ombro como sempre faz. Cansada? Pergunto. Muito. Foi um dia cheio no posto. Mas bom, mas bom. Irene desce do meu colo e vai brincar com Branquinha, que agora está velha e mansa. As duas viraram melhores amigas. Fico ali, olhando minha filha e minha neta, sentindo o peso bom dos anos, das escolhas certas, dos amores verdadeiros, e agradeço. Agradeço por ter parado naquele dia. Agradeço por ter olhado. Agradeço por ter ficado. Porque se não tivesse feito isso, eu teria perdido tudo que me fez voltar a viver. E qual seria o sentido de uma vida sem amor, sem propósito, sem alguém para chamar de filho, de neto, de família? Não teria sentido nenhum. Mas agora tem. Agora minha vida tem sentido completo. E quando meu tempo chegar, daqui a muitos anos espero, vou partir em paz, porque vou deixar algo bonito para trás. Vou deixar amor, vou deixar exemplo, vou deixar a certeza de que fiz diferença. E no final, é só isso que importa mesmo. Fazer diferença na vida de alguém. Ser luz quando tudo é escuridão. Ser esperança quando tudo é desespero. Ser amor quando tudo é abandono. Rosa olha para mim e sorri. No que você está pensando, mãe? Em como a vida é estranha e bonita. É mesmo. Te amo, minha filha. Também te amo, mãe. Irene volta correndo, joga-se no meu colo de novo, e as três ficamos ali, abraçadas, vendo o sol desaparecer no horizonte. 3 gerações. 3 vidas entrelaçadas. 3 histórias que se tornaram uma só. E naquele silêncio cheio de amor, entendo finalmente, eu não salvei Rosa. Nós nos salvamos uma à outra. E continuamos nos salvando todo dia. Porque é isso que família faz. Se salva, se escolhe, se ama, sempre.